Antes de abrir a sepultura dos antepassados dos outros, os mestres de Feng Shui geralmente pegam um punhado de terra ao redor e experimentam um pouco. Se o sabor for normal, eles se sentem à vontade para ajudar a família a abrir o caixão. Mas hoje, o velho Kim parece ter encontrado algo que não deveria tocar. Ao experimentar o sabor da terra ao redor da sepultura, sua expressão imediatamente se tornou séria. Quando ele olhou para cima, percebeu que a lápide nem tinha nome. Quando se aproximou para verificar cuidadosamente, viu uma linha de números e letras no canto esquerdo. Depois, ele ficou parado na cabeça do túmulo olhando para longe e sentiu ainda mais inquietude. Então, ele perguntou ao proprietário quem tinha escolhido esse lugar de sepultamento para o avô dele. O proprietário disse que o avô dele foi uma pessoa de grande importância na Segunda Guerra Mundial. Um mestre da raposa tinha escolhido esse lugar de Feng Shui para o avô dele. Devido ao grande número de roubos de túmulos na época, o mestre mandou o avô ser enterrado ali e não alterou o nome na lápide. Embora a resposta do proprietário fosse razoável, o Kim, ainda assim, estava muito hesitante e decidiu desistir deste negócio. Isso deixou seu parceiro muito irritado, pois o proprietário tinha oferecido um preço alto o suficiente para que eles terminassem e se aposentassem. Por isso, eles precisavam encontrar uma maneira de fazer o Kim se acalmar. Esse sentimento complexo estava começando a surgir. Ele nunca tinha encontrado uma terra tão maligna e cheia de energia negativa em 30 anos. Desde que subiu a montanha, ele já notou que havia algo errado. A montanha inteira parecia cercada como uma propriedade privada. A atmosfera ao redor do pico da montanha era ainda mais pesada. Finalmente, ele ainda viu a raposa aparecer. Ao redor, onde a raposa costumava considerar o cemitério como seu território. Portanto, os coreanos acreditam que em qualquer lugar onde haja raposas não é um lugar adequado para enterramentos. Além disso, o Kim percebeu que esse lugar era um terreno maligno. Por isso, ele achava que era um lugar para nutrir almas atormentadas, não um lugar apropriado para sepultamento. Se insistissem em desenterrar o túmulo, todos poderiam perder a vida por causa disso. Apesar de ser muito perigoso, o parceiro do Kim ainda não queria desistir dessa oportunidade de ganhar dinheiro. Então, todos foram ao proprietário para discutir, ao mesmo tempo em que conheceram os sofrimentos dele. Depois que o avô dele faleceu, coisas estranhas começaram a acontecer em casa. O pai do proprietário ficou paralisado, não pode fazer nada e teve que usar cadeira de rodas. O irmão dele não sabia porque ficou doente mentalmente e acabou cometendo suicídio. Anteriormente, o proprietário já havia chamado um mestre para revisar o Feng Shui, mas ninguém se atreveu a mexer no túmulo do avô. Depois, toda a família emigrou para os Estados Unidos, pois acreditavam que se afastassem do avô, poderiam ficar em paz. Mas ainda assim, eles não conseguiram escapar. A esposa dele teve um aborto espontâneo sem motivo aparente. Agora, era difícil ter um filho, mas desde que ele nasceu, o bebê não parou de chorar. Até mesmo o melhor hospital dos Estados Unidos não conseguiu encontrar a razão. Se continuasse assim, o próprio proprietário teria dificuldade em se proteger. Por isso, ele contatou a Soa Din, uma mestre com a capacidade de se comunicar com almas, para olhar nos olhos do bebê. Ela pode perceber que os ancestrais da família estavam com problemas. Ela suspeitou que a alma do avô do proprietário estava muito angustiada, causando problemas para as gerações futuras, mas por quê? Ela não entendia de Feng Shui e desenterrar túmulos, então procurou Kim e Yong-gun para colaborar. Se o proprietário já havia contado toda essa história, Kim também não ia se esquivar mais. Ele disse que o que estava gravado na lápide era, na verdade, as coordenadas e que essas coordenadas eram a localização do túmulo. Aquele que se autodenominava mestre da raposa escolheu um lugar assim, com certeza ele tinha um segredo que não queria que ninguém soubesse. Depois de ouvir a história do proprietário, ele ficou ainda mais cauteloso. Enquanto todos estavam em silêncio, Soa Din propôs um método que poderia ser considerado o melhor daquela época, fazer a cerimónia de desenterrar o túmulo e a cerimónia de convocação de almas ao mesmo tempo. Quando Kim escolheu todos os itens que seriam oferecidos, conforme a solicitação de Soa Din, ele convidou 5 pessoas nascidas no ano do porco para desenterrar o túmulo. Ele usou musgo e sangue de cavalo para bloquear eles, em seguida cortou um punhado de cabelo dos 5 e colocou na boca de um porquinho. Desta forma, a atenção da alma no túmulo se desviaria das pessoas que estavam desenterrando para os porcos oferecidos. Depois, Soa Din usou um método de dança durante a cerimónia para expulsar os maus espíritos. Após preparar tudo, os acompanhantes de luto se posicionariam na frente do túmulo para ler um discurso memorial. O musgo se posicionaria ao lado, ao mesmo tempo recitando mantras e batendo tambores. Soa Din fez um corte na coxa, depois colocou as 2 mãos dentro de um barril de fogo, untando a parte de dentro sobre o rosto e, em seguida, cortando o próprio pescoço algumas vezes, mas não sofreu nenhum ferimento. Isso provou que ela estava sob a proteção dos deuses.
Nesse momento, o proprietário batia algumas vezes no túmulo e o processo de desenterrar oficialmente começou. Enquanto os trabalhadores estavam cavando, Soodin não parava de sacrificar os 5 porcos. O objetivo principal era ajudar os desenterradores a não serem notados por espíritos malignos. Kim, preocupado, não parava de olhar para o túmulo, temendo que algo fora de controle acontecesse. Ainda bem que depois de meia hora, os desenterradores finalmente chegaram ao local do caixão de madeira. Quando Kim e Yong-gun desceram, imediatamente sentiram um frio na espinha. Os dois limparam a camada de terra sobre o caixão e descobriram que ele estava coberto por um tecido vermelho. Embora os outros não vissem nada de errado, Kim, com sua experiência rica, percebia que aquele era um estilo de sepultamento japonês. Na camada de tecido vermelho estava escrito o título e o status do avô. Neste momento, Kim finalmente entendeu por que o proprietário estava disposto a gastar tanto dinheiro. Afinal, o avô dele não era um herói da Coreia, mas um traidor que havia seguido os invasores japoneses. E é por isso que não havia nome na lápide. Quando puxaram o tecido vermelho, eles descobriram que o caixão era feito de madeira de cedro, um tipo de madeira que só seria utilizada por nobres da realeza para caixões naquela época. Durante todo o processo, nada de anormal aconteceu e Kim se sentiu um pouco mais aliviado. Ao ver que conseguiram carregar o caixão para fora, Kim jogou uma moeda de moeda no buraco do túmulo porque tinha uma imagem de um grande general esculpida nela, o que poderia usá-la para acalmar as almas que ainda não haviam partido. O acompanhante de luto advertiu a todos para não comer carne naquele dia e depois colocou o caixão no carro. Assim que eles estavam prestes a partir, os desenterradores começaram a cavar ao redor novamente, na esperança de encontrar alguns objetos funerários. Mas ele ainda não havia cavado muito quando uma cobra vermelha e preta surgiu sob seus pés e a cabeça dela tinha a forma de uma mulher de cabelos longos. Por causa do medo, ele apunhalou-a, cortando-a ao meio. O grito angustiado da cobra ecoou pela montanha. Embora apenas Soodin tenha ouvido aquele grito peculiar, ela não sabia o que estava acontecendo. Quando olhar para cima, viu o céu que antes estava claro, de repente se encher de nuvens negras, e o vento começou a soprar forte. Assim que o carro saiu da montanha, começou a chover forte. Segundo a crença coreana, a cremação enquanto chove é um mau presságio que poderia impedir a alma do falecido de reencarnar em um bom lar. Por isso, Kim sugeriu colocar o caixão na sala do necrotério de um hospital e esperar um dia ensolarado para a cremação. Embora o proprietário quisesse muito a cremação imediata, ele não queria prejudicar seu avô, então concordou com a proposta de Kim. Depois, o acompanhante de luto usou suas conexões para encontrar um hospital privado nas proximidades. Ele deu um pouco de dinheiro ao responsável e levou temporariamente o caixão para dentro do necrotério. Mas quando o responsável soube que o caixão ainda não havia sido aberto, começou a sentir cobiça. Ele aproveitou que todos estavam fora para almoçar e tentou abrir a tampa do caixão. Um caixão luxuoso como esse certamente teria muitas coisas valiosas dentro. No entanto, quando ele havia conseguido abrir uma fresta, para sua surpresa, Soa-Sin e o musgo chegaram correndo. Quando os dois viram isso, imediatamente tentaram impedir, mas já era tarde demais, a alma do avô havia saltado para fora do caixão. A fúria aterrorizante fez Soa-Sin, que estava na entrada, desmaiar. Não muito depois, o pai do proprietário que estava vivendo nos Estados Unidos ouviu a voz de seu pai: Rochun, meu filho, abra a porta para mim. Pai, entre. Depois que ele abriu a porta, uma onda de frio invadiu seu quarto. Ouvindo os sons de comer e beber na mesa, em seguida, sentindo uma onda de frio nas costas. Vocês desfrutam da riqueza que eu deixei e ainda ousam me deixar faminto e frio. Depois de dizer isso, o avô agarrou seu filho por trás, meteu a mão em seu peito e estraçalhou seu coração. Nesse momento, sua esposa estava na sala dançando ao ritmo da música na TV. O avô também entrou e dançou junto com a nora, em seguida, a pressionou ao chão, apertando seu pescoço até que a mulher deixasse de respirar. E nesse instante, Soa-Sin, que havia desmaiado, também. Não demorou muito até que o pinheiro na mão do musgo caísse no chão. Isso significava que a alma do velho havia entrado no corpo do irmão. Musgo, não deixe o cara escapar. Oh, não, porque ficou tão furioso assim. O que quer dizer? Hoje, aqui, diga tudo isso, não vá a lugar nenhum, eu preciso encontrar meus descendentes. Isso não pode ser feito ao mesmo tempo. Quando o musgo vomitou, o plano de convocar a alma de Soa-Sin também falhou.
Do lado de Kim, após abrir a porta do quarto de hotel do proprietário, ele descobriu que o proprietário estava agindo de maneira muito estranha. Ele havia bebido até 1 litro de água. Agora o caixão do avô foi mordido pela raposa, o que quer dizer, a raposa mordeu a cintura do tigre, ouvindo o proprietário repetidamente dizer em japonês, a raposa mordeu a cintura do tigre, Kim percebeu que o avô já havia chegado até ali. Enquanto Kim ainda tentava analisar o que a frase significava, o pescoço do proprietário girou 180 graus. Eu digo que a raposa mordeu a cintura do tigre. Depois, um estalo ecoou. O proprietário, tão jovem, havia falecido. Vendo que tudo estava começando a sair do controle, Kim não se importou mais se estava chovendo ou não. Imediatamente ordenou que levassem o caixão para a cremação. Depois, ele pediu ao mordomo para contatar os pais do proprietário na América, pedindo à família deles para consentir com a cremação. Mas os pais do proprietário já haviam sido mortos pelo avô, então o mordomo não conseguiu contatá-los. Mas por sorte, a tia do proprietário ainda não havia sofrido nada. Depois de saber que seu pai havia morrido nas mãos de um demónio, ela imediatamente concordou com a cremação. E nesse momento, o velho também chegou ao quarto do hospital. Ele veio para prejudicar a única criança sobrevivente da linha de descendência dele. Ele colocou a mão sobre o peito da criança e, imediatamente, um monitor de sinais vitais começou a mostrar alterações. Mas como o caixão na Coreia já havia começado a ser cremado, o velho maligno logo teve sua alma dissipada. Após isso, o filho do proprietário parou de chorar, o garoto voltou ao normal. Kim pensou que tudo havia terminado por aqui. Mas não sabia que algo ainda mais aterrorizante estava esperando para ele enfrentar. Quando todos cavaram metade, descobriram que havia uma quantidade enorme de arame farpado do lado de fora. Não se sabe se isso é para evitar que estranhos abram o caixão ou para impedir que algo de dentro escape. O que é mais assustador é que quando retiraram o caixão, descobriram que ele tinha quase 3 metros de comprimento. Embora este caixão seja muito estranho, eles não podem se preocupar com mais nada agora. Para evitar surpresas inesperadas, a Flores espalhou arroz ao redor do caixão e também despejou sangue de cavalo sobre ele. Quando a tia do proprietário chegou aqui, ela também não sabia porque havia um caixão adicional sob a sepultura de seu pai. No final, sob as perguntas do Sr. Kim, ela tirou uma foto de seu pai com um japonês. A avó disse que a pessoa que escolheu o local da sepultura para seu pai era chamada de Raposa, um famoso mestre de Feng Shui do Japão. Ao ouvir isso, o Sr. Kim imediatamente se lembrou da frase que o proprietário disse: antes de morrer, a raposa morde a cintura da raposa. Agora, depois de saber que a raposa era um mestre de Feng Shui, o que significa aquela cintura? Mas a tia só disse que sabia disso. Antes de ir embora, ela pediu ao Sr. Kim para tomar conta desse caixão e que ela pagaria os outros. Um pouco depois, eles começaram a realizar uma cerimônia para a cobra-flor, esperando que quando amanhecesse, eles pudessem levar o caixão para cremação. Enquanto comiam, por uma fala do mestre, o Sr. Kim descobriu que há muito tempo, naquele lugar, havia um grupo de ladrões de tumbas. O objetivo deles era roubar tumbas anônimas na montanha. Embora essa sepultura fosse muito peculiar, o Sr. Kim não pensou muito sobre. Então, esperando que no dia seguinte pudessem tratar do caixão e ir embora. Mas quando todos já estavam dormindo, a flor de musgo teve um pesadelo onde o mestre estava em cima dela. Ele ainda dizia que seus órgãos internos estavam sendo retirados por um monstro. Percebendo que estava sendo oprimida por um demónio, a flor de musgo desenhou um talismã para se libertar. Ele ficou preocupado e foi procurar o mestre, mas descobriu que ele não estava no quarto. Percebendo que algo estava errado, ele foi acordar a Flores que estava dormindo no carro. Ele disse que queria verificar o caixão, mas quando a Flores estava prestes a se sentar, a alma da avó puxou a mão dela e disse que era perigoso. A avó dela também era uma feiticeira, e mesmo após a morte, ela sempre esteve ao lado da Flores, mas a Flores não queria deixar a flor de musgo enfrentar esse perigo sozinha. Quando os dois chegaram ao galpão, descobriram que o caixão havia sido aberto por alguém. Como havia arroz e sangue de cavalo ao redor, algo definitivamente tinha furado o teto para escapar. E ali ao lado estava o corpo do mestre. Assim que a flor sim viu isso, ela imediatamente pediu à flor de musgo para chamar o grupo do Sr. Kim, enquanto ela ficaria para verificar o que havia acontecido. No começo, a flor encontrou um capacete dentro do caixão e depois viu uma sombra negra do lado de fora da porta. Ela estava prestes a sair com cautela para verificar, quando imediatamente viu uma figura com mais de 2 metros de altura parada do lado de fora da porta aberta. Era um humano. Eu vim aqui pegar meu capacete, sou humano. Não, não sou um deus, não sou humano. O deus é um servo seu, não. Então você preparou o peixe e o melão para mim? Você não ouviu o que seu senhor disse? Eu já peguei a cabeça do inimigo, não, não, eu preparei o peixe. Para você.
Embora a flor S estivesse falando em japonês com o espírito maligno, ainda foi reconhecida pelo oponente. Quando a flor S ergueu a cabeça, viu que o espírito maligno estava em cima do telhado. Você é humano, percebendo que o espírito maligno queria atacá-la, a flor Shin, apavorada, empurrou a porta e saiu correndo. A flor de musgo, ao ouvir o barulho, pegou um bastão de ferro e correu para atacar o espírito maligno. Mas, por causa da armadura que o oponente usava e de sua altura, a flor de musgo parecia muito pequena ao correr. A flor ainda não tinha tido tempo de reagir quando a flor de musgo foi dominada pelo espírito maligno. Em seguida, ele a golpeou na barriga da flor de musgo. Flor de musgo, quando o espírito maligno queria atacar a flor S, os objetos ao redor atraíram a atenção dele, como a estupa. O espírito maligno olhou para o céu, depois juntou as mãos e começou a recitar um texto sagrado. Não demorou muito para que seu corpo começasse a pegar fogo. Quando o Sr. Kim e o ajudante Gun conseguiram chegar lá, ficaram tão assustados com a cena que quase caíram. Então, o espírito maligno se transformou em uma bola de fogo e começou a voar em círculos no céu, como se estivesse procurando sua casa. Depois de voar várias voltas, a bola de fogo seguiu a direção do seu alvo. Ao ver o Bill em pé à beira da morte, todos correram para levá-lo ao hospital. Embora, depois de dar atendimento, o médico conseguiu salvar a vida da flor de musgo, ele tinha lesões internas e na coluna, então precisava ser internado para observação antes que uma conclusão final pudesse ser feita. E ao ouvir a palavra coluna, o Sr. Kim se lembrou de uma pintura na parede depois da Segunda Guerra Mundial. A linha de latitude 38 divide a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, também chamada de coluna vertebral. Lembrando disso, o Sr. Kim de repente percebeu algo e então dirigiu-se rapidamente até o templo. Enquanto procurava, ele encontrou os equipamentos que o grupo de ladrões de tumbas havia deixado. Na gaveta, ele encontrou um diário de Feng Shui. Ao examinar, ele viu uma foto do grupo de ladrões de tumbas. Na parte de trás da foto estava escrito claramente que eram chamados de Grupo de Sangue de Ferro. Através do conteúdo do diário, o Sr. Kim soube que esse grupo não era de ladrões de tumbas, mas de mestres de Feng Shui patriotas. Ele compreendeu o verdadeiro significado da frase, a raposa morde a cintura da raposa. Portanto, ele voltou àquela tumba anônima para tentar cavar um estaca ou algo de ferro lá dentro. Mas não esperava que, após cavar, o Sr. Kim encontrasse o espírito maligno de volta. Isso o deixou assustado. Mas felizmente, como já era o terceiro dia, o espírito maligno não podia fazer nada contra ele. Depois de voltar para casa, o Sr. Kim chamou todos. Ele afirmou que quando a Península Coreana ainda não havia sido dividida, essa terra tinha a forma de uma raposa. E a posição marcada na lápide era exatamente a cintura da raposa. O mestre de Feng Shui raposa do Japão cravou uma estaca de ferro bem no meio da cintura da raposa, com o objetivo de arruinar o destino de toda a Coreia. O Sr. Kim disse que esse era o significado da frase, a raposa morde a cintura da raposa, que o grupo de sangue de ferro percebeu naquele momento a conspiração da raposa. Portanto, eles viveram no templo próximo para encontrar uma oportunidade de remover a estaca de ferro. E a missão daquele espírito maligno era proteger a estaca de ferro. O Sr. Kim acreditava que se não conseguissem remover a estaca de ferro, a divisão da Coreia do Norte e do Sul logo levaria à destruição devido às gerações futuras. O Sr. Kim afirmou que era imprescindível remover aquela estaca de ferro. Nesse momento, o espírito maligno protetor da estaca de ferro também seria naturalmente exterminado. Ao ver a atitude determinada do Sr. Kim, a Flor Sim e o ajudante Gun, após uma luta interna, finalmente concordaram em acompanhá-lo. A Flor S disse que, embora não fosse capaz de derrotar o espírito maligno, tinha um método para mantê-lo preso por 1 hora. Para segurança, a Flor X escreveu vários textos sagrados nas pessoas. Isso serviria para impedir o ataque do espírito maligno. Quando chegaram à montanha, já estava escurecendo. Eles lançaram o peixe que o espírito maligno gostava de comer no buraco e depois fizeram um veículo de condução e o lançaram contra uma árvore antiga. Quando chegaram às 2 horas da manhã, uma grande mão realmente se estendeu do solo. Ela apanhou o peixe e surgiu da terra, começando a pegar os peixes ao longo do caminho e a mastigá-los vorazmente. A Flor Shin, ao ver isso, imediatamente acendeu as ervas que havia preparado e as colocou na raiz da árvore. Com isso, uma coluna de fumaça branca se espalhou por toda parte. Em pouco tempo, envolveu todo o entorno da raiz da árvore. Quando o espírito maligno chegou à frente da árvore antiga, viu o capacete que estava desbotando em seu templo, então ouviu a Flor S fingindo ser o deus da árvore conversando com ele. Minha montanha está muito agitada, não é? Esta montanha é sua. Não, esta é a minha montanha, mas porque eu não ouço os sons de tiros e espadas. Não é assim, a guerra terminou. Mas a nossa batalha ainda não terminou. Nesse momento, o Sr. Kim e o ajudante Gun pularam no buraco. Eles imediatamente começaram a cavar freneticamente do lado da Flor Shin.
Após uma conversa, ficou claro que o espírito maligno era o general que comanda mais de 10.000 soldados na Segunda Guerra Mundial. Depois, quando a raposa soube que ele havia morrido na batalha, pegou seu corpo e o de outros generais e os costurou juntos. Depois usou uma espada longa para furar seu corpo. E costurou a cabeça do general em seu corpo. Por fim, a raposa colocou um talismã no corpo, tornando-o o espírito maligno mais forte do Japão. Mantendo-o no caixão para sempre, com o objetivo de fazer o destino da Coreia gradualmente entrar em declínio. E a estaca de ferro que o Sr. Kim estava procurando era exatamente a espada que estava enfiada no corpo do espírito maligno. Além disso, o avô do proprietário que foi enterrado ali era apenas um engano gerado pela raposa. O ajudante Gun cavou por mais de meia hora, mas ainda não encontrou a estaca de ferro. Então, decidiu sair e ver se a flor sim estava em perigo. O Sr. Kim. Ele costurou a cabeça do seu general de volta ao corpo. No final, a raposa colocou um talismã no cadáver, fazendo dele o espírito maligno mais poderoso do Japão. Ele o engole dentro do caixão para que o destino da Coreia gradualmente se apague. E a estaca de metal que o tio Kim procura é, na verdade, a espada que está escondida dentro do espírito maligno. E o avô do chefe de família enterrado aqui é apenas uma artimanha para enganar a vista da raposa. O tio Gun cavou por mais de meia hora, mas ainda não encontrou a estaca de ferro. Então ele saiu para ver se a flor sim estava em perigo. Ainda não sabia de nada, seguia firme cavando em busca da estaca de ferro. Nesse momento, já havia passado da hora e a flor S foi detectada pelo espírito maligno. Quando a flor sim achava que iria morrer ali, a avó dela apareceu de repente por trás. Ao ver isso, a flor sim imediatamente fugiu. Enquanto dois fantasmas lutavam um com o outro, o espírito maligno parecia sentir que havia alguém dentro da sepultura. Ele imediatamente gritou com raiva e se transformou em uma esfera de fogo, subindo para o céu. O ajudante Gun e a flor Shin, apavorados, correram em direção à sepultura. Enquanto isso, o Sr. Kim ainda estava cavando sem parar. Quando ele viu a esfera de fogo no céu, ficou paralisado de medo. Por mais que o ajudante Gun gritasse, ele não se movia. Alguém já viu um caixão em pé? É fogo, o fogo está cravado na terra, venha para cá, quer se tornar meu servo? Ou prefere oferecer seu fígado para mim? Eu conheço os textos sagrados que estão escritos em você. Depois de 500 anos, a estaca foi cravada na terra para proteger este fogo. Sem esperar que o Sr. Kim pudesse analisar, o espírito maligno imediatamente cravou o dedo em sua barriga e o puxou para fora. Ao ver isso, a flor sim com determinação despejou o sangue de cavalo que havia preparado sobre o espírito maligno. O espírito maligno, ao entrar em contato com o sangue de cavalo, rapidamente começou a soltar fumaça e imediatamente recuou. Mas a flor sim não sabia que, embora o sangue de cavalo pudesse ferir o espírito maligno, não podia matá-lo. Portanto, enquanto os dois estavam verificando as feridas do Sr. Kim, o espírito maligno atacou por trás. Ele os ergueu facilmente como se estivesse segurando um frango. Vendo 3 pessoas prestes a morrer ali, a flor Shin apenas disse: a estaca de ferro está dentro do espírito maligno. Colocou finalmente um talismã em cima do Sr. Kim. O Sr. Kim, ao ouvir, teve uma epifania. Se o espírito maligno foi feito uma estaca de ferro pela raposa, então seu elemento será metal. Lembrando que madeira corta metal. O Sr. Kim pegou um bastão de madeira do chão e o cravou na perna do espírito maligno. Conseguiu. O ajudante Gun, vendo que isso funcionava, pegou outra foice e começou a atacá-lo repetidamente. No entanto, logo ficou perplexo. Neste momento, o Sr. Kim não estava mais com medo, lembrando que o espírito maligno anteriormente se tornara uma esfera de fogo, provando que ele era fogo residual e que deveria ser utilizado um tronco com água para controlá-lo. O Sr. Kim esfregou o sangue de cavalo na madeira do bastão e o atacou diretamente nas costas do espírito maligno. A polícia acredita que foi causado por um urso selvagem da floresta. Assim, sob a atenção da mídia, esse urso selvagem teve que se tornar o vilão, e a questão de se o urso seria executado pela polícia se tornou um dos tópicos mais comentados. A história de hoje aqui termina. Obrigado a todos por assistirem ao filme. Se vocês gostaram, deem um like e se inscrevam no canal para nos apoiar.